Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos em mais um FDR para a glória de Deus e dando continuidade à nossa palavra acerca da tentação. E eu convido você a abrir a Bíblia Sagrada no livro do profeta Oséias, capítulo 4, verso 6. Diz assim o texto: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que tu não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. No nosso último FDR, nós falamos acerca das obras, os desejos da carne e os desejos do mundo, e finalizamos declarando que através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós fomos libertos do poder e do domínio que o pecado tinha sobre nós. E nós estamos livres, porque nós fizemos a escolha, como cristão, de andar em obediência a palavra de Deus. E essa é uma grande vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, Ele obteve essa vitória por nós. E através dessa vitória, nós temos e podemos derrotar qualquer ataque do inimigo contra as nossas vidas. Eu quero, nesse momento, trazer o conhecimento de 7 chaves para que você continue tendo vitória sobre a tentação. É bem verdade que quando nós falamos em vitória, já declaramos que essa batalha foi ganha na cruz por Jesus Cristo. E devido a essa derrota na cruz, a única força que o diabo tem sobre as nossas vidas é através da nossa ignorância. O profeta Oséias diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Mas quando o cristão, ele conhece a obra completa da cruz e da ressurreição em sua vida, o diabo, ele é despojado de toda e qualquer arma sobre ele. É interessante que nós percebemos que um novo poder é introduzido no cristão, o próprio Espírito Santo. E nós precisamos andar em obediência aos seus estímulos, às suas orientações, dia após dia. Lá em Gálatas, capítulo 5, convido você a abrir a palavra do Senhor.
Gálatas capítulo 5, verso 22. Diz assim. Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. E o apóstolo Paulo diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. É interessante que nós precisamos reconhecer a tentação pelo que ela é de fato. Você está aí comigo? A tentação não é pecado. Escute isso. A tentação não é pecado. Agora, quando nós nos entregamos a ela se torna pecado em nossas vidas. É interessante que Tiago, capítulo 1, verso 15, diz assim a palavra de Deus. E esse texto deixa bem claro isso que nós acabamos de falar. Depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhum homem tenta. Então, quando nós somos e permitimos que a concupiscência ela se manifeste na minha vida, ou seja, a tentação, aí sim ela se torna um pecado em nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, diz assim o texto: não vos tem sobrevindo tentação, Paulo fala isso à igreja de Coríntios, que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes, mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejam capazes de suportá-las. O próprio Tiago fala isso, lá em Tiago capítulo 4, verso 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu tenho aprendido ao longo da minha caminhada de me manter afastado das áreas de tentações em minha vida. Eu sei muito bem as áreas, antes de conhecer o Senhor, que eu pequei. E essas áreas, elas são áreas de fragilidade em nossas vidas. Porque o inimigo já sabe o caminho. O inimigo já sabe que um dia nós cedemos exatamente nessas áreas de tentações, é que eu preciso me afastar delas. Você está aí comigo?
Salmo 101, verso 3. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim o salmista, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: não porei coisa maligna diante dos meus olhos. Eu odeio a obra daqueles que se desviam. Não me contaminará. Sabe, queridos, Davi, ele expressa de uma maneira muito prática, não colocar nenhuma coisa maligna diante dos olhos dele. Mas para que não se coloque nenhuma coisa maligna diante dos olhos dele, ele precisa se afastar das tentações em sua vida, para que essas tentações não venham se tornar pecado na vida dele. E como é importante nós termos ciência das tramas de Satanás contra nós. É importante nós sabermos as táticas que o inimigo usa contra nós, a fim de nós não sejamos subjugados perante ele. Lembra como nós começamos esse FDR? O povo perece por falta de conhecimento. A falta de conhecimento é ignorância. Sabe, lá em 2 Coríntios capítulo 2, aleluia, 2 Coríntios capítulo 2, verso 11, diz assim: para que Satanás não obtenha vantagem sobre nós, porque não ignoramos os seus objetivos. Você está ouvindo isso? Para que Satanás não obtenha vitória sobre nós, nós não podemos ignorar os objetivos dele em nossas vidas. Sabe, e nós sabemos que Satanás, ele é mentiroso, ele é um caluniador e acusador, ele também é um enganador, um tentador, um opressor. Ele é um leão rugidor. Ele é aquele que sempre colocará obstáculos em nossas vidas para nós não avançarmos, não crescermos, ficarmos paralisados, para quando a tentação vir, nós venhamos a ceder. Eu e você que nos assiste, nós fomos chamados para andar em vitória. Eu fui chamado para andar em vitória. Você foi chamado para andar em vitória. E nós não temos medo de Satanás, não temos medo das suas estratégias, mas somos sábios para conhecer as táticas que ele usa contra nós. E ao conhecermos as táticas que ele usa contra nós, o que é que nós temos que fazer? Nos afastarmos delas. Isso é sabedoria. Sabe, queridos,
nós temos a vitória. A vitória nos foi dada através de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E a vitória que nos foi outorgada por Jesus, essa vitória foi sobre o mundo, foi sobre a carne e também foi sobre o nosso inimigo. A cruz nos garante vitória nessas três áreas: contra o mundo, contra a carne e contra o nosso inimigo. Vamos abrir a palavra em 1 João, capítulo 5, verso 4, quando diz o texto: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo: a minha, a tua fé. Então o Senhor nos deu a vitória que vence o mundo, mas Ele também nos deu a vitória que vence a carne. Lá em Gálatas capítulo 5, convido você a abrir a palavra. Gálatas capítulo 5, verso 16, diz assim: isto vos digo, andeis no Espírito, e não satisfarei os desejos da carne. No mundo, exercitamos a nossa fé. Na carne, andamos no Espírito. Não existe carne espiritual. Carne é carne. E lá em Efésios capítulo 6, verso 11, aleluia, Efésios 6, verso 11 a 13, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas desse mundo, contra a maldade espirituais em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Nós vencemos o mundo com a nossa fé. Nós vencemos a carne andando no Espírito, e nós vencemos Satanás nos revestindo da armadura de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que tentação você tem vivido nesses dias? Certamente é numa área onde você já foi tentado no passado. Certamente é numa área que você se enfraqueceu. Como você está reagindo a essas tentações? Eu quero te dizer mais uma vez: tentação não é pecado, mas quando você permite que ela assuma o controle da sua vida, ela torna-se pecado em você. Todo o tempo, todos os dias, todos os momentos, nós somos tentados.
exerça a tua fé. Ande no Espírito e se revista da armadura de Deus, porque nenhuma tentação é maior do que Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te convido nesta hora a fazer comigo uma oração. Você que se sente fraco, você que se sente sem força, ora comigo nesse momento. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça e diz assim: Senhor, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por tua promessa, Senhor. Porque em momentos e ocasiões difíceis, tu me libertaste, Senhor. Em momentos, Pai, que eu estava sendo tentado, tu vieste, Senhor, ao meu socorro. Tu vieste, Senhor, diante de mim, estendesse, colocasse as mãos sobre a minha vida. Aleluia! E eu quero declarar diante dos céus e da terra que eu me comprometo a corresponder a essa ajuda, Senhor, porque eu sei que a tua ajuda, Pai, ela sempre está disponível para nós, Senhor. Aleluia! Para que, Senhor, eu continue andando em vitória, não em derrota. Aleluia! E eu declaro, Senhor, que em Ti, Senhor, eu sou forte, e nenhuma tentação prevalecerá sobre a minha vida, no nome de Jesus. Amém.